A Sabrina é psicóloga e é especialista em coaching. Ela é uma coach na técnica. E aí ela vai falar um pouco para nós sobre liderança. A Sabrina é a esposa do Rodrigo, que veio aqui gentilmente aqui nos ajudar em um foco diferente. Obrigado, seja bem-vindo. O problema é o projetor, porque ele estava provavelmente tinha uma imagem vermelha, e aí ela gravou aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estão cansados? Não. Eu disse para as gurias lá, elas estavam muito bem, assim, né, de manguinha curta, assim, resfria o ambiente para o pessoal prestar atenção, porque se está muito quente, a gente acaba dispersando muito mais. Então, na verdade, assim, eu tenho poucos minutos, apesar de gostar de falar bastante, né, fui muito restringida na questão de horário. E o meu objetivo é a gente poder discutir e falar um pouquinho a respeito da questão da liderança, na verdade, que até a função de vocês requer. A minha formação é em psicologia, vou sair da frente. A minha formação é em psicologia e eu sempre trabalhei com empresas, né, nessa área de treinamento e desenvolvimento. E desde 2012, então, eu vim trabalhando em processos de coaching, né, de alavancagem de performance, principalmente de lideranças dentro das empresas. E aí, agradeço o convite que foi me feito hoje de manhã, né, para estar aqui junto com vocês. No café. Então, mas só um comunicado. A primeira coisa que a gente precisa pensar nessa questão, né, o papel que eu exerço, principalmente nessa questão de liderança, é o que é efetivamente liderança? Vocês me digam. Eu sou prof, então eu pergunto, os alunos têm que responder. O que é liderança? Eu acho que é a conexão, é uma via de duas mãos. É uma conexão. Eu acho que não se lidera quem não está afim de ser liderado. A gente precisa despertar afinidades, objetivos comuns. E muito mais do que eu sempre falo, muito mais do que mandar, comandar, né? Acho que é uma coisa fundamental. Tu não manda, se tu quer liderar, tu não manda. Perfeito. Porque hoje em dia o que se fala, principalmente quando a gente trabalha com a parte mais estratégica da liderança, a gente diferencia muito esse conceito do que é liderar e o que é um comando, como tu disse, né? Foi-se o tempo onde a gente tinha a questão de que eu, para exercer a liderança, eu tinha que exercer o meu poder de autoridade. Hoje a gente fala que para a gente exercer a liderança, a gente tem que ter uma capacidade de influenciar as pessoas. A capacidade que a gente tem de fazer com que o outro faça aquilo que a gente acha que é o melhor para ele, sem que às vezes ele se dê conta que ele está fazendo aquilo para ele. Então é quase como se fosse uma manipulação, mas não é manipulação porque não é benefício próprio, é benefício do outro. Então a gente diz que é a capacidade da gente conseguir influenciar através de uma persuasão, que é uma habilidade. Portanto, se ela é uma habilidade, a gente consegue estar desenvolvendo.
Então, às vezes é difícil estar definindo liderança, porque parece que é muito próximo da gente, mas é difícil conceituar. Passa, por favor. E eu trouxe uma frase do Pacar, que ele diz assim, que a liderança parece ser a arte da gente fazer com que os outros desejem fazer algo que a gente está convencido que precisa ser feito. Olha lá no teu dia a dia, para ver se não é isso que tu faz com as equipes que vocês têm. A gente conduz, a gente informa, a gente trabalha mostrando o caminho. Muitas vezes é estar conduzindo e convencer o outro que ele tem que fazer algo que ele não sabe que ele tem a capacidade de fazer. Portanto, a gente tem nas mãos uma bela de uma ferramenta, um belo de um papel, digamos assim, dentro desse aspecto de liderança. Seria muito fácil, mas muito fácil mesmo, se a gente conseguisse trabalhar com todas as pessoas de forma igual. Infelizmente, a gente não lidera pessoas que são iguais a máquinas. Máquinas, a gente acelera o processo, diminui o processo. Se a pecinha não está boa, a gente vai lá e troca. A gente não lidera máquinas, a gente lidera pessoas. E no momento que a gente lidera pessoas, troca. A gente trabalha. Ele estava distraído. E aí, olha só, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com emoções. Isso quer dizer que a gente trabalha com gente que ora está afim de fazer, ora não está afim de fazer. Tem gente que sente dor de barriga, tem gente que não vai no treino combinado, tem gente que chega atrasado, tem gente que não cumpre aquilo que foi combinado, tem gente que está triste de vez em quando, tem gente que está com muita raiva. E como é que a gente faz para trabalhar com todas essas emoções, muitas vezes, num curto período, que vocês têm que ter uma hora e meia de treino, e vocês têm uma tarefa para exercer, para fazer, para executar, mas a gente trabalha com pessoas. E a gente não consegue esquecer das pessoas. Não pode, porque afinal a gente precisa delas. Não dá para desligar. Não dá para deixar lá no cantinho sem dar valor, sem dar importância para elas. E aí, além disso, a gente tem uma característica importante dentro da liderança, que é trabalhar com sinergia. O que é sinergia? Hã? Na mesma sintonia? Na mesma sintonia, na mesma conexão, com todo mundo pegando junto. E quando eu escolhi essa imagem, é porque eu eu acredito que este pessoal aqui precisa trabalhar com uma perfeita sintonia para conseguir os resultados que se espera, que se deseja. Porque se um falha aqui no meio, tá tudo errado. Se um demora um pouquinho mais, não chega aos resultados que eu quero. Será que a gente trabalha com sinergia? Será que a gente tem todo mundo hoje na mesma sintonia, na mesma conexão, conseguindo alcançar os mesmos resultados? Eu sei que eu vou definir uma equipe, o nível da equipe, né? Quanto mais a gente trouxer todo mundo independente do nível, sub-13, sub-17, generalizando. Quanto mais conseguir te aproximar disso aí, é uma arte. Há um tempo atrás a gente estava discutindo a questão do Alex no teu time, aquele jogo que eu não vi, né? Eu tive uma volta com o cara, nos últimos jogos dele, eu acho que foi o cara lá seguido bem, né? Eu mesmo de fora, eu falei, pô, Rodrigo, manda esse cara. Né? É a questão da quadra, de puxar o cara pro. Né? Isso aí é importante. Da mesma forma, além da sinergia, é importante a questão do exemplo. A gente precisa se dar conta de que, como líder, a gente é exemplo o tempo todo, e para sempre e para o resto da vida. Significa que eu sou líder não só dentro de quadra,
quando estou passando no shopping, quando estou atravessando a rua, quando eu estou dirigindo e as pessoas estão me olhando sem que eu perceba que elas estão me olhando. E elas vão te ver. Tu pode não perceber, mas elas vão te enxergar. E a gente é exemplo. Aí eu costumo dar, gosto muito de falar assim que a liderança, o papel do líder, ele é muito próximo com o jogo de quebra-cabeça. Todo mundo já brincou de jogo de quebra-cabeça aqui, né? Sim? Sim. Sim. A gente consegue montar um joguinho de quebra-cabeça sem olhar para aquela figura da capa? Depende. É possível. Não uma figura de duas. Não quebra-cabeça de duas peças. Vamos deixar um pouquinho mais alto o nível do desafio, né? Pode ser de 50, então. A gente não consegue montar um quebra-cabeça sem ter como um parâmetro aquela imagem que está na capa do jogo. A gente, como líder, é essa imagem da capa do joguinho. As pessoas ou as pecinhas que você tem vão olhar para ti, para os teus comportamentos, para as tuas atitudes e vão refletir, vão repetir isso. Se algo não está dando lado certo, não está dando certo lá, às vezes é porque o exemplo não está legal. Às vezes falta a gente olhar. Então olha a importância que a gente tem. E não é só dentro de quadra, né? Eu digo isso porque eu também sou ser humano, também já fui, exerço em alguns momentos, né, papel de liderança. Quando eu estou no trânsito, principalmente, eu esqueço disso. E é importante a gente perceber que a gente no momento que escolhe determinadas profissões, determinadas tarefas no nosso dia a dia, a gente tem que cuidar daquilo que a gente faz. Faça mesmo. Então, aquilo que a gente faz, tem sempre alguém para olhar. E, às vezes, a gente nem percebe a influência que a gente causa na vida das pessoas. E vocês acham que é criança, né, adolescentes, mais ainda. Vocês não sabem o papel importante na construção da identidade, da personalidade dessa criança, no momento que ela tem vocês como referência para algumas coisas. Porque, às vezes, ela não tem casa. E ela tem em vocês papel de limite, papel de pai, às vezes de mãe, às vezes de avô, às vezes de afeto ou de carinho, que não se tem em outros momentos, em outros lugares. Agora, se a gente for olhar para a nossa vida também foi formada de modelos. A gente, na verdade, vai modelando comportamentos. E nessa modelagem de comportamentos, a gente teve líderes que foram bons para a minha vida e líderes que não foram tão bons assim. Que líderes que exerceram uma influência positiva na minha vida e fizeram com que eu pegasse essas características desse líder e trouxesse para a minha constituição, para a minha vida. Ou quais foram as pessoas que em algum momento exerceram liderança na minha vida, na escola também, pode ser um professor, uma professora, um tio, um avô, um vizinho, seja lá quem for, mas que foi um líder ruim. Passa mais uma, por favor. Que foi um líder ruim e que essa pessoa fez com que eu tivesse, muitas vezes, a vontade de ser completamente diferente do que era. Agora para pensar quais são as características que eu tenho e que eu quero que os outros admirem em mim. Como é que será que os outros te olham? Como é que será que os outros te admiram? Como é que será que os outros te veem e percebem, ou às vezes desejam, eu quero ser igual a Sabrina. Eu quero ter isso igual a ela. Ou ao contrário. Eu quero ser completamente diferente. Não, aquela lá não dá, pelo amor de Deus, não dá pra aguentar. Olha pra ti. Porque essa questão da gente se perceber, da gente se autoconhecer, é extremamente importante. E eu sempre digo quando eu dou treinamento assim, quando a gente vai viajar,
de avião. Tem aquela famosa frase assim, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabine. Coloque primeiro a sua máscara para depois auxiliar do outro. Esse é o grande papel da liderança. Primeiro, se conhecer. Para eu conseguir ajudar o outro nas suas dificuldades ou nas suas facilidades. Autoconhecimento faz parte do papel da liderança. Conhecer as minhas potencialidades, aquilo que eu tenho que eu já sei fazer bom, aquilo que eu quero ser admirado, e aquelas coisinhas que eu preciso dar uma melhorada, não são tão boas assim, ou vamos botar um pouquinho assim embaixo do tapete para que elas não apareçam, e apareçam aquelas que eu tenho que já funcionam, que já são legais. Passando aqui. Eu queria uma água. E aí eu trago essa pergunta que eu imagino que dentro das organizações eu escuto muito, né? Mas que também deve perpassar o ambiente de vocês. Por que é que daqui a pouco eu tenho algumas pessoas que a princípio, né, são ótimas, ou no papel assim, iam encaixar redondinho, ia acontecer tudo perfeito. Mas na hora do vamos ver, não conseguem me trazer bons resultados. Por que muitas vezes eu monto uma equipe que eu acho que ela vai bombar e os resultados não são aqueles que eu espero? Primeira coisa que a gente tem que fazer vou voltar lá no início da palestra que tu me disse, que a gente precisa saber diferenciar a equipe. Passa mais um. A gente precisa conseguir identificar que tipo de pessoas que eu tenho. Tem uma diferença muito grande entre um agrupamento de pessoas, que é um ajuntamento de pessoas, é um monte de gente junto, com objetivos diferentes, mas talvez colocados no mesmo ambiente porque alguém insistiu ou porque o ambiente se fez propício para isso. Quando a gente tem um grupo de pessoas que até tem algum objetivo em comum, mas cada uma está ali com as suas capacidades e uma não vai interferir ou deixar ser passada por cima da outra enquanto os outros não se envolverem completamente. E a gente tem as equipes onde, além de elas terem objetivos comuns, elas buscam alcançar os mesmos resultados. E aqui é que a gente vai trabalhar com alta performance, ou uma performance mais otimizada do desempenho das pessoas. Porque quando a gente tem pessoas trabalhando em equipe, a gente percebe, né, que a falha de um acaba permitindo o desempenho de todos. No grupo, a gente tem culpados. Eu não fiz bem feito porque o outro... eu não consegui porque fulano... porque faltou... E aí a gente terceiriza a responsabilidade. Mais duas. Então, quando a gente trabalha efetivamente na liderança, para que a gente exerça o nosso poder de influenciar as pessoas, a gente precisa trabalhar com equipes para ter desempenho, né? Para ter resultado, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente se propôs, aquilo que a gente no início teve vontade de, ou desejou em algum momento, ou teve a perspectiva de alcançar. No momento que a gente trabalha com equipe, a gente consegue enxergar o indivíduo, mas sempre olhando o resultado comum. Essa é a equação que a gente deveria saber trabalhar. Quando eu tenho, né, uma produtividade real, ela vai ser a diferença, mas que em função das falhas do grupo, a gente não consegue alcançar
produtividade, o resultado das pessoas. Qual é a saída? Primeira delas. A gente precisa criar uma identidade coletiva. Eu só vou conseguir ter resultado de equipe no momento que eles tiverem a consciência de que nós somos um coletivo. Então, o basquete é um esporte coletivo, mas nem sempre a gente tem equipes trabalhando. A gente percebe muitas vezes dentro das equipes, né, grupinhos ou semigrupos que se dão melhor por afinidades, né, mas a gente precisa, no momento que alcança resultados, trabalhar muito com o senso da identidade coletiva, resultados comuns a todos. Todo mundo perde ou todo mundo ganha. Mais um. Depois, mesmo que a gente trabalhe com o coletivo, a gente precisa enxergar o individual, porque é só no individual que a gente vai melhorar o desempenho de cada um. As pessoas têm níveis de desempenho diferentes e elas conseguem trazer resultados ou entregas diferentes. E aí eu tenho que ir para o indivíduo para eu conseguir trabalhar a performance de cada um. Mais um. Eu preciso pensar todas as possibilidades de conflito que podem acontecer, né? Ou de receios ou de medos que possam acontecer no grupo. Então, muitas vezes como líder, a gente tem que fazer esse papel de sair um pouco da relação com o grupo e me colocar no papel assim, de observadora, 100 metros de distância daquilo ali. Quais seriam as possíveis coisas que podem acontecer com essa minha equipe? Porque daí eu começo a me precaver um pouco mais, para que aí sim eu consiga trabalhar com o que é mais importante, o pré-jogo. É aí que eu vou fazer a diferença. É aí que eu vou trabalhar com a preparação das pessoas para que a gente consiga alcançar o resultado de... Passa mais uma. 50% da performance, isso é um indicador que já está comprovado. Quando eu trabalho com desempenho de coaching, a gente trabalha muito, né, nessa questão. A minha performance depende mais do estado do meu cérebro do que a parte técnica. O nosso, eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Mas o nosso córtex, dentro do nosso cérebro, ele está dividido em várias partes, né, em várias áreas. Nosso lobo frontal, ele é responsável por fazer a repetição do movimento. E toda vez que eu vou aprimorando isso, o cerebelo vai gravando a habilidade. Então, a parte técnica, ela é importante, sem sombra de dúvida. Mas o estado, ou como eu entro, vai fazer com que eu tenha os resultados que eu desejo, que todo mundo deseja ganhar, né? Que eu esteja mais preparado para alcançar do que se eu só pensar na parte técnica. Então, o cérebro é um componente extremamente importante para isso. Esse número aí é uma coisa, não sei se a palavra é real, comprovado cientificamente. Exato, é um número aproximado. Quer ver? Porque eu acredito que a coisa até para mais de 50% na X. Quem que é casado? Quem é casado? Como é que chama? Toca. Então, olha só. A esposa do Rafael esqueceu que ele estava aqui hoje. Ou que o compromisso dele ia ter 20 para as 9. E aí ela liga para ele agora. E ele não atende. E daí, daqui a 2 minutos, ela liga de novo. E ele não atende. Terceiro passo. Manda uma mensagem no WhatsApp. E daqui a pouco aqui não tem sinal. E ela percebe que ele não recebeu, nem visualizou a mensagem. Tá? Aí daqui a pouco ela começa a pensar coisas. E aí ela manda, onde tu tá? Por que tu não me atende?
E aí as ligações começam a ficar mais insistentes. E ela começa a pensar um monte de coisas que não são boas, correto? A maioria das mulheres, a recíproca também seria verdadeira. Aí ela começa a ligar e começa a mandar mensagem, o Rafael não retorna. Aí depois que acabar a janta, ele vai pegar o celular, porque ele vai sair daqui, porque aqui não tinha sinal, e ele vai ver lá 9 ligações. E aí daqui a pouco começa a cair todas as mensagens. Aí ele liga pra ela. Como é que é o nome dela? Daisy. Daisy. Oi, amor. A primeira coisa que ela diz: onde tu tava? E a resposta dela, tudo aquilo que ela vai falar, já vem de uma construção imaginária, que todo o corpo dela vai responder aquilo que ela pensou, aquilo que ela imaginou, e que não é real. Mas foi uma construção de pensamento. Então, quando a gente coloca a performance relacionada ao meu cérebro, as coisas que eu penso, se eu entrar em jogo pensando que eu sei aquilo que eu treinei, eu sei, eu tenho condições de, e eu acreditar no meu potencial, eu vou jogar muito melhor do que quando eu entro em quadra sabendo da minha capacidade técnica. Mas sei lá, eu tô com dor de barriga, ou não tô legal, ou aconteceu alguma coisa, liguei pra minha namorada, ela não me atendeu, e aí, quando as coisas não estão boas aqui, a gente não é bom aqui. Então a gente deveria trabalhar essa questão, né, de associar melhor, de preparar as pessoas para entrarem melhor, porque isso está relacionado com o resultado que elas dão. E é real, porque quando a gente começa a imaginar coisas, o nosso corpo responde como? A nossa respiração fica mais curtinha. Né? A gente sente, né, o nosso coraçãozinho, né, da taquicardia. A gente começa a ficar nervoso, ou a ficar suado nas mãos, ou a ficar gelado. E tudo é reflexo daquilo que eu pensei. É por isso que quando a gente às vezes assiste filme, a gente se emociona, a gente leva susto, a gente chora e a gente ri. Porque o nosso cérebro não diferencia aquilo que é real daquilo que é imaginário. Esse é o famoso pensamento positivo. É o famoso pensamento, poder do pensamento positivo. Mas não é um pensamento tipo Poliana. Leram Poliana? Quando eram novinhos? Na escola a gente lê Poliana, onde tudo é lindo, tudo é bonito e eu não tenho responsabilidade. Caiu um negócio. Não, mas tudo bem, ok. Não é, a gente estar consciente da capacidade que a gente tem, porque a maior parte das pessoas não tem noção da capacidade até onde elas podem ir. A gente sempre pode esticar um pouquinho mais agora. E tem passa mais uma. Só um pouquinho, mas os 50% tem diferença, isso não é um padrão de todo mundo. Pode ser para ti uma coisa, para outras pessoas outra coisa, entendeu? Pode pesar mais para ti, pode pesar, depende de tudo, que tipo de competição vai participar, depende da importância daquela competição. Sim, mas isso está relacionado ao valor emocional. Não é um número 50%, pode ser 80%, pode ser 40%, depende de pessoa para pessoa. Um grupo de 12, acho que bate isso aí, cara. 6 caras. Todo estudo científico tem amostra, a amostragem que foi, não é? Eu vou dizer assim, como é que A média geral é muita coisa em é multifatorial. Não, tudo bem, eu entendi. Não significa que 50% depende da técnica e 50% do mental. O resultado está dizendo aqui que 50% da minha capacidade, da minha performance depende muito mais
da questão do meu cérebro, não é muito mais, depende de metade, de como eu estou, do meu estado emocional, do que da técnica. Porque a técnica eu não penso na hora, eu ajo, eu executo aquilo que eu já estou acostumado a fazer. Isso principalmente Já a está- qualidade que a gente está aqui trabalhando, que a maioria aqui 15 anos. Já está 15, condicionado. 14. Total. A gente nós somos pessoas de hábitos. Tá? Tudo aquilo que a gente faz porque o nosso cérebro automatiza processos. Então, olha só. Quando a gente está aprendendo a escovar os dentes, lá com 2, 3 aninhos, a gente insistentemente vai lá, né? Tem que botar pasta na escova de dente, põe na água, coloca na boca, faz de cima para baixo, de frente para trás, 15 vezes, 20 vezes lá e vê se está certinho. Tu imagina se hoje, todo dia de manhã, quando tu acordasse, tu tivesse que pensar como é que tu escova os dentes. Não é só escovar os dentes, é dirigir, é se vestir, é fazer qualquer coisa. O nosso cérebro é o órgão que mais consome energia no nosso corpo. Ao mesmo tempo que ele automatiza processos, hoje eu não penso mais como escovar os dentes, já está ali no meu sangue, internalizado no meu DNA, eu não penso mais como eu faço, porque o meu cérebro automatizou. Ao mesmo tempo que ele automatiza, faz com que eu repita sempre os mesmos padrões de comportamento. Então, se eu sair daqui e voltar para casa, muito provavelmente sempre vou fazer o mesmo trajeto. Porque eu já sei quanto tempo vai levar, que ruas ou que sinaleiras eu vou pegar. Tem gente como eu que já sabe que se for para uma rua vou pegar sequência aberta, ou sequência fechada, ou sequência alternada. A gente faz programas mentais. Então, parte da técnica já está automatizada. Porque eu repeti isso várias e várias vezes. Eu não preciso pensar como fazer. Então, a performance vai estar dependendo mais do meu estado emocional naquele momento do que a técnica que já está automatizada. Já estou condicionada. Passa, acho que. Mais um, isso aqui já falou. Então, eu trago muito essa questão. Da onde eu tirei esse índice é o cérebro de alta performance, o nome de tudo. Depois eu posso ver o nome do autor, ele é brasileiro, se não me engano é Fernando alguma coisa. Quando a gente trabalha com a preparação, a gente trabalha com a parte biológica, que é o que vocês fazem com excelência, mas tem a parte que é condicionada, né, que é a nossa parte neurológica. Quando a gente fala em cérebro, a gente tem que entender que o nosso cérebro são várias conexões neuronais. Toda vez que eu faço o mesmo caminho, o mesmo trajeto, eu utilizo aquilo que já está condicionado. Então, quando a gente fala em se preparar melhor, é porque a gente vai ter feedbacks diferentes, tanto positivos quanto negativos. Se alguém chegar para mim e dizer assim, não, tu é uma derrotada, tu não está falando certo, tu falou errado, não sei o quê, daqui a pouco eu vou começar a me encolher e vou realmente olhar, será que eu sou? E aí começa a duvidar da minha capacidade. O feedback que eu botei lá é completamente negativo. Se alguém começa lá e aposta em mim, não, eu tenho certeza que tu vai, né, conseguir, tu tem potencial, tu tem atitude, tu tem garra, tu tem determinação, aquilo me enche, por mais que eu não tenha técnica. Mas a minha vontade é tamanha que o meu desempenho vai ser diferente. Completamente diferente. Então, olha a capacidade que a gente tem, muitas vezes, de estar preparando as pessoas como líder, né, para a gente conseguir fazer com que os resultados sejam diferentes. Pois é, uma coisa super importante, porque depois entra o papel do treinador em cada faixa etária, né? Como se comunica, como se apresenta como modelo. Isso aí a gente é Brasil, cada um trabalha onde pode, onde tem, onde dá. Né? Mas a gente falha nisso aí, porque muitas vezes está o cara numa categoria que não tem o perfil da categoria. Isso aí é destrutivo muitas vezes.
Né? Isso é uma coisa que teria que ser observada, trabalhada. A gente não trabalha junto, a gente trabalha separado, né? Cada um faz do seu curso. Uma das coisas mais importantes que eu acredito é aquele número de 50% ali, para mim, ainda é pequeno. Eu acho que a nível mental a coisa acontece maior ainda, né? sem ter a base científica, né? Então, o papel de cada pessoa em cada categoria é super importante. Se a gente quer fazer um paciente melhor, se a gente quer ser um modelo que precisa, se quer ser um exemplo que precisa. E eu nem vou entrar no mérito hoje, porque o assunto dá brecha para muito, da gente conseguir melhor trabalhar com as gerações Zs, que são quem está vindo para vocês agora. Né? Que Y já passou. Agora está com as Zs, né? Que é o pessoal touch. Né? Então é a geração que já nasceu ligada na internet, não sabe como é que existe, como é que vocês faziam quando não existia telefone celular, que coisa de outro mundo, de onde vocês vêm. Eu não quero também levantar muito, eu vou um pouquinho contra isso que tu fala. Eu acho que o problema não é os Zs, o problema eu acho que é o X e o Y. Eu acho que são os pais que hoje, pela minha experiência, que eu trabalho em escola, trabalho em colégio, podem responder melhor que eu acho que está muito pior os pais do que propriamente as crianças. Influência, então, e aí reflete isso deles. Cara, o pai não pode ver o filho ser frustrado, o pai não pode ver a criança tomar um não. Eu acho que, claro, tem muito de atleta, muita coisa, eu acho que mudou. Antigamente tu não precisava o guri chamar para a categoria de cima, o guri ia correndo. Hoje em dia tu chama, o guri não vai. Esses aspectos. Mas eu acho que, pelo menos eu acho, estou dizendo, eu acho que o problema até não é o Z, eu acho que o problema é o X e o Y, que a minha, eu sou pai agora de 2 anos, e eu acho que eu estou vendo isso e eu tenho medo do que vai ser o futuro. Não do meu filho, porque eu sei a educação que eu vou dar, mas desses pais aí, porque é minha opinião, porque eu vivo nesse momento. Existem pais e pais, tá? Vamos entrar no mérito da generalização, né? Existem pais e pais. A grande questão é que a maior parte dessas crianças que estão vindo são filhas de casais onde o pai e a mãe saiu para trabalhar. E essa criança ficou cuidados de terceiros, digamos assim. Seja escolinha, seja tia, seja babá, seja avó, seja qual for, né? Então, o processo de educação que daqui a pouco o pai ou a mãe deveria dar é terceirizado. E é terceirizado na escolinha, na avó, na tia, não sei o quê. Depois é terceirizado para a escola, onde se acha que a escola tem que resolver tudo, como se fosse um depósito, né? E depois a empresa também se entende. Mas muitas vezes vocês fazem papel de pai, de conselheiro, de orientação, desde as coisas mais básicas, né, até higiene, porque os pais dessa geração não estão fazendo o papel dele. Deixa eu só, como é que estão? Não, eu entrando no mérito agora, eu queria ter entrado antes que tu falou, questão de feedback. Eu li um estudo científico americano de basquetebol, os caras estudaram algumas equipes e foram para o intervalo do jogo, pegando a projeção do coach, do treinador, o feedback positivo e o negativo. No final do estudo, eles conseguiram, que eles pegavam não só performance, mas sim, não sei como eles mediam, tinha um feedback positivo, tinha um aumento de testosterona no corpo do atleta, e isso, consequentemente, fazia ter uma produção melhor na volta para o jogo. Então, foi isso que eu não lembro exatamente números assim, mas foi comprovado isso, que o feedback positivo aumenta o nível de testosterona no atleta e ele consegue responder melhor. De testosterona e cortisol. Isso. Tá? Porque são os dois que mais fazem com que eu esteja próximo do mecanismo de recompensa e de prazer. Então, serotonina e dopamina. Também, mas daí é voltar para outra questão, né, não de recompensa. Então, esses dois hormônios que são estimulados no nosso organismo, eles vêm por uma questão de fala, de comunicação, de influenciação, de feedback. E aí, isso que você fala, às vezes a gente recebe feedback que são completamente destrutivos, tu sai arrasado, e outros tu sai grandão, tu sai cheio,
Tem até aquele cara, né, que nem é tudo aquilo, mas ele acha que é. Alguém disse que ele é grandão. E não tem a técnica, mas ele acha que tem a técnica. Existe, né? E sempre, só que sempre lembrando, né? Que além de nós, dentro do grupo, tem os líderes e os sabotadores também do próprio grupo, né? Entre as próprias equipes, né? Então nem sempre só o que tu vai fazer vai influenciar na performance deles, né? Se a gente tem que estar sempre atento que por mais que tu trabalhe ou que o grupo trabalhe, vai ter sempre aquele cara que também vai estar ali, que eles vão ver como uma liderança para o bem, e também tem o cara que vai ser uma liderança não para o bem, entendeu? Que vai levar o grupo para o outro lado. Então acho que o nosso trabalho principal também é identificar isso e trabalhar em cima disso, né? Nessa idade, a capacidade dos colegas e dos pares, ela pesa bem mais, e às vezes eles são muito influenciáveis pelo grupo que eles estão, né? Eles vão ser extremamente perversa. Às vezes tu não quer usar a palavra, mas é perversidade. Passa ali para eu não me atrasar, que eu quero mostrar outra coisa. Então, só talento, que a parte técnica muitas vezes não basta, né? Só a gente precisa trabalhar muito nessa questão, desenvolver mais a questão da vontade. E quando a gente fala que talento só não basta, o talento tem que estar associado a uma outra palavrinha, que é determinação. Determinação, ela está... Pode passar. Determinação, ela está relacionada com a minha vontade e a minha vontade de agir. E aí tem... Passa mais um. Toda vez que eu tenho uma pessoa, um profissional que tem um talento mediano, mas essa pessoa tem muita determinação, quer muito aquele negócio, eu vou ter, né, um bom profissional. Porque aqui ele desenvolve com a técnica. É mais fácil desenvolver aqui do que aqui. Toda vez que eu tiver uma pessoa com talento alto e determinação alta, eu tenho a técnica. E eu quero muito, eu vou ter uma pessoa que é um super profissional. A grande questão, quando eu tenho uma pessoa que tem talento, mas ele não está determinado, acontece um processo de frustração. Ele tem a técnica, ele não está naquele dia. E determinação é um querer muito grande. Depende muito, né, de como eu estou. Porque aqui eu duvido ou eu acredito da minha capacidade de fazer, de executar. Por isso que eu trouxe antes a questão dos 50%. Então, no sentido da gente conseguir ter pessoas melhores, eu acredito que muitas vezes o nosso papel na liderança está de instigar, está de mexer, está de desconfortar o outro, para que a gente consiga resultados diferentes. Então, o desconforto, a zona de conforto, é tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, excelente. Aquilo que eu já faço tão bem, que eu já estou tão confortável a fazer, que eu não preciso mais pensar muito em como fazer. Se a gente quiser ter resultados diferentes, a gente precisa mexer na zona do desconforto. Então, faz algo mais. O desafio tem que ser maior. A gente tem que desconfortar as pessoas para conseguir um resultado diferente. Porque aí a gente vai perceber que o sucesso está relacionado com a determinação. Mas mais ainda, né? A determinação tem esses dois quesitos, que é a vontade e a ação. Não adianta eu ter vontade, eu ter desejo, eu querer muito, eu desejar se não tiver ação. Porque de boas intenções sempre está cheio. Mas o que tu está fazendo para modificar, que a ação é completamente diferente. Então eu posso simplesmente querer muito comprar um Camaro amarelo. Perfeito, Sabrina, o que você está fazendo para isso? Que é o primeiro passo para a ação. Para que eu tenha sucesso na minha meta, no meu objetivo. Tem que estar relacionado. E a ação é o seguinte. Tem
uma historinha dos 3 sapinhos. Tá? Tinham 3 sapinhos no topo de uma árvore na beira do rio. 2 decidiram pular. Quantos ficaram? Matemática pura, vocês são bem melhores do que eu. 3 estavam no toquinho da árvore. 2 decidem pular. Quantos ficam? 3. Por quê? Eles só decidiram. Porque eles decidiram, mas ninguém agiu. Então, a gente precisa fazer. A determinação é importante, mas dentro da determinação, a ação faz parte. Faça mais um. Aí eu trouxe, né, do José de Alencar, essa frase que eu gostei muito quando eu li o de Descartes, que ele disse assim, ó, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. E eu quero, ou eu desejo, que vocês consigam fazer coisas admiráveis. Porque eu acredito que depende do empenho, do esforço, da determinação de cada um. Mas vale sempre dar um primeiro passo. Vocês consigam, com as equipes de vocês, com os trabalhos de vocês, terem méritos no ano de 2006 para que vocês sejam pessoas, líderes, treinadores admiráveis. É porque é a nossa responsabilidade. Né? Até porque é a responsabilidade de vocês. Passei só um pouquinho.